Qualidade é a palavra-chave do arquiteto Paulo Valério da Silva. Ele formado em 1988 pela FAMI, Faculdades Metodistas Integradas Isabela Hendricks de Belo Horizonte. Ele tem escritório aqui em Conselheiro Lafayette, mas atende toda a região. Olá, Paulo Valério. Olá. Bom, fala pra gente então um pouquinho qual a função primordial do arquiteto. A função primordial do arquiteto é conceber espaços para o homem viver em sociedade, desde o planejamento de residências, como de espaços institucionais, comerciais, entre outros, aliando arte e conhecimento científico, com certeza. Bom, e como toda profissão tem os seus desafios, né? Quais são então os desafios da arquitetura? Os desafios da arquitetura são muitos. Eu diria que, como toda profissão, o principal desafio é você conseguir alcançar o resultado do projeto, né? O objetivo do cliente. Uma vez que o trabalho é feito em várias etapas e o fator tempo é muito delicado, porque eu tenho que conseguir conciliar o meu tempo físico com o tempo mental. Às vezes você tem um dia inteiro no escritório, mas você não está com a mente disponível para conceber alguma coisa. E dentro de outros fatores, essa questão também de você estar sempre produzindo, criando uma coisa que não existe. Na verdade é um sonho, né? Eu vendo sonhos, né? E é um processo também angustiante, porque você está tendo que defender em curto espaço de tempo, né, a criação de um espaço para um cliente. E lembrando que a ansiedade dele é muito grande, porque ele só vai usufruir desse espaço quando ele ficar edificado. Isso é um prazo aí de 1 a 2 anos. Então é um grande desafio, a própria profissão é um desafio. Você falou de criação, desse sonho, né? E como vem, de onde vem essa inspiração para tanta criação? Eu diria que essa inspiração é divina, uma vez que a criação você não aprende na escola, ela é um processo de percepção, tá? Você tem que ter muita sensibilidade para captar esses espaços, né? Por exemplo, o arquiteto é o homem que consegue enxergar no espaço. Então, isto é um dom e você tem que reproduzir isso através de desenho. O desenho é a linguagem do arquiteto para que o cliente, o cidadão comum, possa entender o que ele vai oferecer. Então eu diria que esse dom realmente é divino e a criatividade é um processo de percepção. Bom, Paulo, e a tecnologia, ela está presente aí em todas as profissões, né? Dentro da arquitetura, como ela pode, quando ela entra como uma parceira? A tecnologia entra, principalmente nos dias de hoje, diretamente na parte de concepção do projeto. Haja visto os softwares que nós temos que usar, né, no escritório. Isso agiliza o nosso tempo de trabalho, como também flexibiliza o processo de visualização para o cliente. Hoje nós temos as maquetes eletrônicas. Antes, as maquetes eram verdadeiras obras de arte. Eram feitas por estagiários, com materiais simples. Hoje nós podemos fazer tudo através da informática. E o cliente pode sair do escritório e levar isso para casa. A gente pode conceber desde fotos até um pequeno filmezinho, né? Então a tecnologia é útil para nós nesse processo criativo, como também no processo da construção, né? A construção civil também está muito envolvida com a questão da tecnologia devido a processos novos, né, de execução, diminuindo o tempo de obra e diminuindo também a questão de resíduos e com isso contribuímos para uma política ecologicamente correta. Paulo Valério, então, muito obrigada aí pelas suas palavras e obrigado pela sua participação aqui na Casa Atual. E eu que agradeço a oportunidade. Olá, aqui conosco o Fábio Helder Santos. Ele é arquiteto e urbanista,
formado pela Universidade Federal de Viçosa e também técnico em edificações pela Escola Técnica Federal de Ouro Preto. Possui escritório em Barbacena, mas desenvolve também vários projetos aqui em Lafayette. Tudo bem? Olá, tudo bem? Bom, Fábio, então conta aí pra gente como que você vê o processo de criação. Bom, o meu processo de criação ele vai bem a partir das conversas que eu tenho com o meu cliente. É claro que tem várias condicionantes que devem ser avaliadas, né, de caráter climático, topografia, financeiro, etc. Mas um ponto crucial para mim é uma boa conversa no início, onde a gente tenta captar informações que vão fazer valer um projeto bem feito. Eu gosto sempre de contar uma história de um professor, um ex-professor, ainda dos primeiros períodos do curso de arquitetura, que dizia o seguinte: de repente, a principal pergunta não é quantos cômodos ou quantos quartos você quer ter na sua casa, mas o que você faz domingo de manhã? E eu acho que às vezes você, tentando bancar um pouquinho o psicólogo, você consegue arrancar informações importantes do cliente que ele não julga tão necessário informar. Mas que quando você apresenta o desenho e mostra que você considerou aquilo, o cara apaixona pelo projeto. Então eu acho que é por aí. Bom, Fábio, conta pra gente então um pouquinho qual é o estilo predominante no seu trabalho. Bom, eu costumo dizer o seguinte: não existe imposição de ideias, tá? Existe uma troca de informações, né? Você apresenta o projeto, o cliente ele vai analisar, vai ver o que ele está se identificando ou não. Contudo, existe uma linha de projeto da qual eu cada vez menos consigo me desvencilhar dela. Então eu acho que aos pouquinhos os clientes vão te procurando porque se identificam com o seu desenho, né? E a minha linha é uma linha mais limpa, mais contemporânea, mais pura um pouquinho, é o que eu almejo no meu projeto. Falou de desenho, então. Como é esse desenho? E conta um pouquinho pra gente também de onde vem a inspiração para criar este desenho. O meu projeto, eu tenho uma busca pela linha mais racional, né? Ao mesmo tempo que tento explorar ao máximo as formas, os volumes, né? Eu defendo que um desenho limpo ele pode ser ao mesmo tempo aconchegante. Caixas brancas não significam casas frias, né? E eventualmente entram materiais vernaculares como pedra, madeira, né? Eu acho que é possível fazer um desenho aconchegante com linhas contemporâneas, e também não é necessário desenhar casas coloniais, coloniosas e neoclássicas para ficar uma casa bonita. Bom, e quais as principais influências você vê refletidas no seu trabalho? Eu gosto muito da arquitetura brasileira dos últimos 10 anos. Claro que tudo isso passa pelos mestres como Le Corbusier, Gropius, etc. Mas basicamente meu desenho se inspira na arquitetura brasileira dos últimos 10, 15 anos por aí. Bom, Fábio, parabéns pelo seu trabalho e muito obrigado pela sua participação com a gente aqui na Casa Atual. Eu agradeço, foi um prazer e uma honra. Obrigado. Bruno Amaral está aqui conosco. Ele é arquiteto e urbanista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais. É proprietário da Arquiprojetos, um escritório de arquitetura em Ouro Branco. Mas ele também desenvolve vários projetos em Lafayette e região. Olá, Bruno. Oi, tudo bom? Tudo bom comigo? Vamos falar agora do portal Casa Atual. Pois é, o portal Casa Atual é o grande projeto, a grande proposta da Feira Casa Atual deste ano. E como foi o desenvolvimento deste projeto?
A Silvana me pediu um projeto que fosse o coração da feira, onde ela podia mostrar o portal, o site onde tem os profissionais da área de construção aqui de Ouro Branco, de Lafayette, dessa região. Então tem arquitetos, engenheiros, pessoal que mexe com material de construção, e ela juntou tudo nesse portal. E ela queria que fosse um negócio diferenciado, uma coisa que pudesse chamar atenção na feira, e eu fiz esse espaço, que ela queria que fosse um espaço mais moderno, um espaço bem diferente do que ela pensou ano passado. Bem, Bruno, então conta pra gente agora de onde veio a inspiração para essa criação. Quando ela me pediu uma coisa mais moderna, a primeira coisa que a gente pensa é tirar a quantidade de detalhe, rebuscar muito o projeto, a gente tira essas coisas, pensa em traços mais sóbrios, com pouco detalhe. E na época eu tinha visto aquele filme Tron, que é um filme bem moderno, que mexe muito com luz e com preto. Eu falei, por que eu não coloco isso? Aí a única diferença é que eu fiz um piso preto, em contraste com o piso normal da feira, onde tem essas luzes, esses feixes de luzes que circundam todo o ambiente. Então a ideia veio desse filme. É claro que não ficou igual ao filme, nem era para ficar, mas a ideia veio daí. Bom, Bruno, então agora você conta pra gente como a Leroy Merlin está representada neste projeto. A Leroy Merlin, eu comecei com uma parceria com eles ano passado, quando eles me ajudaram a fazer o projeto do jardim ano passado. Eles me cederam a parte de material de jardinagem, e esse ano, no curso normal, eu pedi a parceria deles para poder participar do espaço em destaque no portal, e a gente vai fazer um lugar de estar, um espaço com bancada, um espaço para escutar música, um espaço para leitura, com os materiais disponíveis lá na Leroy, que está apostando muito na bricolagem, em materiais, caixinha de papel, essa junção de vários pequenas partes de ambiente, né? Então, os móveis que eu usei foram móveis montados, eu não usei móvel pronto, eu peguei um tanto de prateleirazinha, fui juntando, fui montando os ambientes como um Lego, né? O espaço é todo aberto, e usei muito puff, usei tapete, lugar para a pessoa deitar, ler, ouvir música. Então o pessoal vai ver lá na feira esse espaço mais aberto para estar, lazer e leitura. Bruno, muito obrigado então pela sua participação conosco aqui na Casa Atual. Eu agradeço e chamar o pessoal para ir lá ver o espaço, que vai ficar bem bonito. Olá, nós estamos com José Carlos Seabra. Ele é curador e artista plástico e assina o espaço Arte e Decoração da Casa Atual. Olá! E aí, como vai, Cátia? Prazer, hein? Bom, Zé Carlos, conta pra gente aí, então, qual que é a proposta desse espaço de arte e decoração da Feira Casa Atual? Na verdade, a montagem desse espaço atendeu algumas exigências que o próprio nome já disse, né? Então, ele tem arte, tem decoração. E esse espaço nós vamos ser dividido em três espaços menores, que é uma exposição de móveis, né? De decoração interna, né? E um espaço que é da Contemporânea Móveis, é que vai estar apresentando os últimos lançamentos dela. A Ellen Spínola, que é paisagista, que vai montar um espaço bem bacana de paisagismo, e o próprio escritório que ela quer apresentar dos trabalhos que ela já elaborou até hoje, né? Uma galeria de Tiradentes, da Dilma Silva, que é um espaço que chama Agnus Dei, que parece que vai trazer muita coisa interessante. E eu com o espaço, com o escritório de arte, José Carlos Seabra. Bem, José Carlos, você que já é um parceiro aí de várias edições da Casa Atual, como você vê o crescimento da construção civil em Lafayette e região, como ele pode influenciar nas próximas feiras aí da Casa Atual? Na verdade, já está influenciando a partir desta, né? Porque com esse boom imobiliário, o número de casas e de prédios em construção na cidade cada vez aumenta mais. Isso significa o quê? Que mais imóveis vão precisar de imóveis, vão precisar de decoração, vão precisar de quadros e jardins, né?
Então, eu acho que a tendência, tenho certeza, é aumentar cada vez mais, né? E com isso, nós temos que estar apresentando o que existe de novidade nessas áreas: paisagismo, arte e decoração. José Carlos, muito obrigada, então, pela sua participação conosco aqui na Casa Atual. Eu que agradeço, Kátia, pela sua gentileza. E vamos trabalhar para que o ano que vem a Casa Atual, na sua 15ª edição, continue esse sucesso que tem sido até então.